As 10 pragas do Egito, mito ou realidade? Uma questão que intriga historiadores e cientistas há séculos. Imagine viver num tempo em que o céu escurece, o rio vira sangue e o medo se espalha entre as pessoas. E pragas tomam conta de tudo ao redor, destruindo colheitas e causando pânico. Esse é o cenário do Egito Antigo, onde, segundo a Bíblia, ocorreram as 10 pragas do Egito, eventos apocalípticos que devastaram o Império Egípcio e são lembrados até hoje. Essas histórias são passadas de geração em geração. Seriam essas pragas apenas mitos, castigos divinos ou fenômenos naturais extremos? A verdade pode ser mais complexa do que imaginamos. As respostas para essas perguntas talvez estejam perdidas nas areias do tempo, esperando para serem descobertas. Caminharemos entre faraós e deuses, desvendando os mistérios por trás de cada praga, explorando lendas e fatos históricos. Vamos mergulhar nos registros históricos, decifrar os hieróglifos e entender o contexto cultural e religioso da época, e consultar os cientistas modernos, buscando respostas através de novas tecnologias e descobertas arqueológicas. A jornada para desvendar esses mistérios começa agora. Nossa jornada começa com o Nilo, a espinha dorsal do Egito, se transformando em um rio de sangue. Imaginem a força vital de um império se tornando um prenúncio de morte. Peixes morrendo, a água imprópria para consumo, o caos se instalando. Mas e se a resposta não estiver em um milagre, mas sim na fúria imprevisível da natureza? E se algas tóxicas, um fenômeno conhecido como maré vermelha, tivessem tingido o Nilo de vermelho? A ordem havia sido desafiada, e o rio de sangue era apenas o primeiro aviso. O rio, outrora símbolo de vida, agora era um presságio de desgraça. E como se a água cor de sangue não fosse suficiente, o Egito se viu diante de uma nova calamidade: rãs. Imaginem uma onda verde saltando por todos os cantos, invadindo casas, templos, até mesmo os aposentos do faraó. Uma verdadeira praga do Egito. A ciência sugere que a mudança drástica na composição da água teria forçado as rãs a buscar refúgio em massa, causando a infestação. O Egito, antes um oásis de ordem e prosperidade, agora sufocava sob o peso das pragas. Do pó e da desolação, emergiu a terceira praga piolhos. Pequenos, ágeis, implacáveis, eles se multiplicavam a uma velocidade assustadora, coçavam, irritavam, infestavam cada canto do corpo, cada pedaço de tecido. A magia negra dos sacerdotes egípcios, antes poderosa e temida, parecia inútil contra essa nova ameaça. A proliferação de rãs e sua posterior morte teria criado um banquete para os insetos, levando a uma explosão populacional de piolhos. Capítulo 4. O enxame infinito. Com o ar denso e fétido, o Egito se afogava em um mar de sofrimento. A quarta praga, um enxame de moscas, desceu sobre a terra como uma nuvem negra e implacável. Imaginem o zumbido ensurdecedor, a sensação constante de insetos pousando sobre a pele, a visão perturbadora de alimentos cobertos por uma massa escura e vibrante. A morte em massa de peixes e rãs, combinada com a falta de saneamento básico, criou um terreno fértil para a reprodução de moscas. O Egito havia se tornado um imã para pragas, um ciclo macabro de morte e decomposição. Capítulo 5. A morte chega aos rebanhos. Enquanto o Egito se afogava em um mar de moscas e sofrimento, a quinta praga se abateu sobre a terra, desta vez mirando no coração da economia egípcia seus rebanhos. Bois, ovelhas, cabras, cavalos, animais essenciais para a sobrevivência do povo, começaram a adoecer e morrer misteriosamente. Pastores e agricultores impotentes assistiam à sua fonte de renda e sustento ser dizimada.
Alguns estudiosos especulam que a proliferação de insetos vetores de doenças, como as moscas, pode ter contribuído para a rápida propagação da peste entre os animais. Capítulo 6. Marcados pela dor. A sexta praga trouxe consigo um novo tipo de sofrimento, uma aflição que marcava o corpo e a alma úlceras. Feridas dolorosas, cheias de pus, se espalhavam pela pele dos egípcios, causando dores lancinantes e deixando cicatrizes profundas. Ricos e pobres, jovens e velhos, todos estavam vulneráveis a essa nova manifestação da ira divina. A combinação de fatores como a água contaminada, a proliferação de insetos e a desnutrição, consequência das pragas anteriores, tenha enfraquecido o sistema imunológico dos egípcios, tornando-os mais suscetíveis a infecções de pele. Capítulo 7. Fúria celestial. O céu, outrora símbolo da grandeza dos deuses, agora se transformava em um cenário de terror. A sétima praga chegou com a fúria de uma tempestade jamais vista. Uma chuva de pedras de gelo que castigou a terra dos faraós. Nuvens densas e escuras cobriram o sol, e um granizo pesado e implacável começou a cair, destruindo tudo em seu caminho. Plantações foram arrasadas, casas destelhadas, animais mortos e pessoas feridas. Essa tempestade de granizo, extremamente rara na região, deixou os egípcios em estado de choque e desespero. Se a chuva de pedras já havia devastado a terra, a oitava praga trouxe consigo um novo tipo de terror, uma ameaça insidiosa e implacável: gafanhotos. Vindos do Oriente, como uma nuvem viva e voraz, bilhões de gafanhotos escureceram o céu egípcio. O som de suas asas em uníssono criava um zumbido ensurdecedor, anunciando a destruição iminente. Em questão de horas, os gafanhotos cobriram tudo. As plantações que restavam, última esperança de alimentar o povo famélico, foram devoradas com uma rapidez assustadora. A fome, que antes era uma ameaça distante, agora se tornava uma realidade aterrorizante. Imagine o Sol, Deus supremo do panteão egípcio, desaparecendo do céu. A luz que guiava e aquecia o Egito, de repente se foi. A nona praga mergulhou o Egito em uma escuridão profunda e perturbadora. Um manto de trevas que durou 3 dias e 3 noites. Era como se o tempo tivesse parado e o mundo estivesse envolto em um véu de mistério e medo. Sem o sol, fonte de vida e calor, o medo se infiltrou em cada canto, em cada coração. As pessoas se reuniam em suas casas, temendo o que poderia estar à espreita na escuridão. A ausência de luz paralisou a vida no Egito. As ruas ficaram desertas e o silêncio tomou conta das vilas. Sem o sol para guiá-los, os barcos ficavam ancorados, o comércio cessava e o trabalho nos campos se tornava impossível. A economia do Egito parou e a incerteza reinava. Mas o que teria causado essa escuridão repentina e aterrorizante? Seria um presságio de algo ainda mais terrível por vir? Teria sido uma manifestação sobrenatural da ira divina? Ou haveria uma explicação científica para esse fenômeno? Os sacerdotes e estudiosos da época buscavam respostas, mas a verdade permanecia oculta nas sombras. Após 9 pragas que testaram os limites da resistência humana, cada uma mais devastadora que a anterior, a 10ª e última praga chegou como um murmúrio frio na escuridão, um presságio de morte iminente, colhendo as almas dos primogênitos egípcios, sem distinção de classe ou status. Imaginem o silêncio assustador que se seguiu à última noite de trevas, um silêncio que parecia eterno, quebrado apenas por gritos de dor e desespero, ecoando pelas ruas desertas. Em cada casa, em cada família, a sombra da morte pairava. A morte havia feito sua escolha cruel, sem piedade, levando consigo o filho mais velho, a promessa do futuro, o orgulho de seus pais.
Nem mesmo o próprio faraó, considerado um deus vivo, foi poupado da tragédia, sentindo a mesma dor que seus súditos. A morte ignorou títulos e privilégios, nivelando todos diante da dor da perda, igualando todos diante da dor da perda, sem distinção. A praga dos primogênitos representou o ápice do sofrimento, um marco de dor e luto na história do Egito Antigo. As 10 pragas do Egito ainda levantam mistérios e polêmicas até hoje. Castigo divino, mitologia ou fenômenos naturais? O que sabemos é que esses eventos causaram uma mudança profunda na história do Egito e do povo hebreu. E você, acredita que esses fenômenos realmente aconteceram? Deixe seu comentário e nos conte a sua opinião. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!